Olá a todos, sou o Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje, em Cinema e Psicanálise, vamos falar de Os Gritos do Silêncio, filme de 1984, indicado ao Oscar de melhor filme, que retrata um período do governo do Quimer Vermelho. Na verdade, ele fala um pouco antes e vai até o seu término. Ele é um filme biográfico, ele é baseado no período da vida de dois repórteres, um jornalista americano e o Prat, um jornalista do Camboja, que eles começaram a cobrir um período pré-Quimer Vermelho, que havia uma guerra começada pelos Estados Unidos. Depois, a ascensão do governo do Khmer Vermelho, a revolução, ah, quando os outros países deixaram o Camboja, o governo em si e os campos de concentração das fazendas comunitárias do governo. O Khmer Vermelho ele foi comandado por Pol Pot, que governou o Camboja de 76 a 79 e é considerado um dos governos mais sanguinários da história, se não for o mais. Tanto que o título original do filme seria como Campos da Morte, que fazem muito sentido, mas eu acredito que o título nacional, Os Gritos do Silêncio, se encaixa melhor. Ele pega o filme em uma essência melhor, mas eu vou chegar lá. O filme, ele é sobre a verdade, sobre verdades. Assistindo Os Gritos do Silêncio, fica-se com uma sensação de medo, de apreensão, de uma ansiedade. O que vai acontecer? É um filme que te coloca em suspense o tempo todo. E é curioso porque você sabe o que vai acontecer. Se você não sabe, se você não conhece a história, você tem uma boa ideia, porque se você observa o mundo em que você vive, você sabe o que vai acontecer. E aí que tá. O filme ele tem sucesso em te colocar dentro do Camboja e fazer com que você se identifique com aquelas pessoas. Mas vamos lá, né? A primeira verdade do filme seria a verdade histórica. Houve o governo do Khmer Vermelho, houve um genocídio, houveram os campos de concentração. Ao final do governo, quando as autoridades internacionais entraram no Camboja, eles encontraram as ossadas dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro de órgãos públicos. O Khmer não se dava ao trabalho de enterrar os corpos. Eles simplesmente os jogavam. E o governo do Khmer, ou do Khmer, vamos se referirem, ele pode ter sido até mais sanguinolento do que o período nazista, do que o Stalin e do que outros grandes ditadores da história, né? Grandes entre aspas. Mas ele é pouco falado. E aí nós talvez temos uma outra verdade. Quando o Khmer Vermelho chegou, as pessoas estavam já tão cansadas do Vietnã e dos conflitos na Ásia que todo mundo saiu. Sabe, ninguém quis começar uma outra guerra, ninguém quis ter um novo Vietnã, ninguém levantou e falou, não vamos deixar isso acontecer. Foi todo mundo embora. Então a minha culpa histórica aí também, que faz com que não comentem tanto desse episódio. O jornalista do Prat, o jornalista do Camboja, em determinado momento, os jornalistas são os últimos a saírem,
E ele, por ter nascido no Camboja, ele não pode ir embora do país. Ele vai para o campo de concentração. E lá ele trabalha dia e noite plantando arroz. E o filme é baseado nas memórias dele. E ele, inclusive, aprovou o roteiro do filme. Então, podemos pensar que sim, é uma verdade. Em um determinado momento, ele precisa matar uma lagartixa para comer, porque ele está morrendo de fome. Ele precisa sangrar um boi e beber o sangue do boi, porque ele está morrendo de fome. Então, nós temos a verdade histórica. Nós temos uma outra verdade, que é o, o Camboja, é como ele foi usado. O filme começa, né? Já estamos numa guerra civil, o Khmer Vermelho contra o governo local e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por algum motivo, resolveu invadir o Camboja, ajudar o governo local contra o Khmer Vermelho e, como resultado, o Khmer ficou mais forte. Eles recrutaram mais pessoas. Houveram erros de cálculo, bombardeios em lugares errados, civis mortos. E isso acabou criando uma empatia de algumas pessoas pelo Khmer que cresceu. O governo americano saiu, vazou. Depois, o, o Khmer Vermelho, ele também usou o Camboja. E ao usar o Camboja, ele não estava preocupado com as pessoas, ele estava implantando uma nova ideologia. O Khmer Vermelho tentou fazer o mesmo que a China fez na Revolução Cultural: apagar o passado e implantar um novo. Só que fez isso com muito mais truculência, com muito mais violência, tanto que não se sustentou. As pessoas do Khmer Vermelho, na verdade, eles mataram toda a população, eles implantaram uma ideologia, mas que não se sustentou, até por traços de megalomania de seus próprios governantes, do Pol Pot, que tentou invadir o Vietnã. E aí que o governo acabou. E nós temos nessa ideia, né, nesta verdade, a gente tem o que pode ser chamado de psicopatia. Como assim psicopatia? Não pense no psicopata como ele é aquele cara que pega a faca e sai matando todo mundo. Não pense no psicopata como aquele grande industrial, o grande capitalista que brinca com a vida das pessoas só para enriquecer. Pense na psicopatia como uma lógica. Então, nas relações humanas, ou deveria ser assim, né? Nós temos um sujeito e um sujeito. Duas pessoas se relacionando como iguais. Isso chama-se uma dialética. Isso vai se construindo. A lógica da psicopatia é um sujeito se relacionando com um objeto. O sujeito transforma o outro em objeto. Eu faço com que você se submeta a mim. Você não é uma pessoa. Eu não te vejo como uma pessoa. Eu não tenho essa consideração. Você está lá para me servir. É um movimento de perversão do humano. É uma imposição. E nesta relação, o outro ele é tão objetificado que ele deixa de existir. E é isso que nós vemos no Prat como representante das pessoas do Camboja no campo de concentração. Ele precisa ficar em silêncio, ele precisa esquecer o passado, ele precisa se sujeitar para sobreviver. Então, o governo do Khmer Vermelho é, em sua essência, psicopata. Mas não é só ele.
Aí que tá a, o toque de brilhantismo do filme. Em um determinado momento, mais pouco antes da metade, o embaixador americano vira pro repórter americano e fala: esse país tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. O que me deixa triste é que nós só exploramos as coisas ruins e não ajudamos em nada. Isso ele estava evacuando. Temos um momento em que é mostrado no discurso do Nixon que ele diz que o Camboja faz parte do plano Nixon de governo. Então há um movimento do governo americano usar o Camboja para seus ideais, seja para revitalizar um ego ferido do Vietnã, seja para fazer a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, seja o que for, qual for o motivo, há um Camboja sendo usado pelo governo americano. Então também você tem uma relação de psicopata. E também o jornalista americano, em determinado momento, ele consegue com que a família do Pratt vá para os Estados Unidos. E ele oferece para o Pratt. O Pratt fica na dúvida, ele pensa em ir, ele quer ir, ele sabe que tem risco, mas ele decide ficar, falando, eu sou um repórter que nem você. O problema é que o Pratt não é igual ao repórter americano. Porque o repórter americano é americano. Ele tem o New York Times protegendo ele. Ele tem os outros repórteres, ele tem as outras embaixadas, então ele não vai ficar para trás. Ele sabe que ele corre um risco de vida? Ele sabe. Mas o risco dele é muito menor que o do Pratt. E ele não fala isso do Pratt. Ele oculta porque ele precisa do Pratt para escrever as matérias. O personagem não é exatamente um psicopata, aliás, ele não é um psicopata. Tanto que depois ele é acometido pela culpa, ele é devastado pela culpa. Mas ele tem uma atitude, então ele entra numa lógica, ele transforma o Pratt por um momento em objeto. Isso não quer dizer que ele não ame o Pratt. Então é naquele momento o Pratt vira um objeto. No restante do filme, o Pratt ainda é um sujeito. Talvez outra verdade que nós temos no filme, e essa talvez a mais amarga, né? O que aconteceu no Camboja não é muito diferente do que acontece no Afeganistão. Nós tivemos o governo Bush invadindo com uma desculpa, é, seja lá qual for o motivo, ele foi atrás do Osama Bin Laden, talvez para corrigir a imagem dele do Iraque. Aí nós tivemos o governo Obama matando Osama Bin Laden, colhendo os frutos, celebrando. Aí tivemos o governo Trump, onde o Afeganistão já era um problema, já era algo que não dava mais manchete, não sabia mais o que fazer com o Afeganistão. E por fim temos o governo Biden que deu a infeliz declaração de gastamos muito tempo e muito dinheiro treinando o exército afegão, não é mais problema nosso. Só que é problema. Ah, os Estados Unidos teve uma relação de psicopatia para com o Afeganistão. Então, George Bush, Barack Obama, Donald Trump e agora o Biden estão nesta relação de psicopatia para com o Afeganistão. Pega que o filho teu não serve porque você ajudou a fazer. Nós vimos essa relação em governos, nós vemos essa relação em relacionamentos abusivos, nós vemos essa relação em empresas, nós vemos relação em trabalhos, em relações interpessoais. E é por isso que nos colocamos no lugar do cidadão do Camboja. Esse é o grito do silêncio, essa é a grande verdade. Em algum nível somos todos impotentes. Em alguma situação nós estamos sujeitos
nesta relação abusiva. Críticas, sugestões, comentários, deixa aqui embaixo. Até a próxima. Muito obrigado.